Pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Caminhos da Medicina. Muito prazer, meu nome é Gabriel Sandrin e lembra que esse podcast é aquele podcast que vai te ajudar a encontrar o seu caminho dentro da medicina. Hoje o nosso papo é com a doutora Ilana de Paula Abreu. Ela fez medicina na Universidade Federal do Maranhão, residência médica em pediatria e terapia intensiva pediátrica na Unicamp, é coordenadora da residência médica de pediatria do Hospital Juvencio Matos, preceptora do internato de pediatria da Universidade Selma, além de pediatra intensivista em hospitais do SUS e do privado. Seja bem-vinda, doutora Ilana. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem. Então, estou aqui, para responder suas perguntas e tentar contribuir contando um pouco, assim, da minha rotina, de como o que eu tive que fazer para fazer essa especialidade, UTI pediátrica, e compartilhar com os nossos ouvintes o que eles podem ter dúvidas, como vive um intensivista pediatra, O que eles fazem. O que eles fazem. Onde eles moram. Exatamente. Então, doutora, como eu gosto sempre de iniciar o papo aqui com o cara entrevistado, é claro que o nosso foco aqui é falar sobre terapia intensiva, sua rotina, seus dilemas, suas reflexões, como a senhora decidiu essa especialidade. Mas antes disso, a gente tem que conhecer a pessoa, Uhum. Antes de falar sobre a especialidade em si, a gente quer saber, lá atrás, por que a senhora decidiu escolher medicina? Então, assim, a minha escolha foi muito influenciada, pelos meus pais, Então, meu pai tem uma história de vida de heroísmo. Ele nasceu na Baixada Maranhense. Ele morava numa casa de palha, coberta de palha. Segundo ele me contava, eram as típicas casas da região, mas a dele era uma das mais pobres, O chão era de terra batida, o fogareiro era no chão, minha avó plantava roça. Mas ela sempre deu valor aos estudos e ele tinha muita vontade de estudar. E com 17 anos ele fugiu de casa e ele veio para São Luís para estudar. E teve vários trabalhos, Inclusive foi zelador da faculdade de farmácia. Trabalhou na construção do hospital, ele era responsável por anotar o número de funcionários que tinham na construção do hospital Presidente Dutra. E aí ele se matriculou num colégio particular, depois que estava ganhando um pouco melhor, fez o 2º grau e passou na 3ª turma da UFMA. Ele foi da 3ª turma da UFMA, se formou aos 33 anos de idade. E ainda quando ele era zelador da faculdade de farmácia, casou com a minha mãe, que já era enfermeira, cearense, tinha vindo de Fortaleza morar aqui. E ele recebeu um convite e foi trabalhar em Barra do Corda. Em Barra do Corda, eu nasci lá, Eu fui prematura, ele que fez a cesárea da minha mãe, ele que anestesiou, ele construiu uma incubadora para mim, porque não tinha, isso era 1972. E aí eu cresci ouvindo essa história, Ele disse que, ele me conta que eu sempre pedia para ele contar a história da minha vida, e ele me contava. E aí ele construiu uma clínica e construiu a nossa casa do lado da clínica, Ele nunca teve sossego, ele nunca tirou férias. E aí, porque era o hospital, era do lado da clínica. E eu cresci nesse meio, Então, toda hora eu estava lá dentro do hospital, eu tinha curiosidade, eu queria assistir cirurgia, eu queria ver os bebês que nasciam. E eu insistia muito para ele deixar eu assistir a primeira cirurgia, E, então, isso desde criança? Isso desde pequena. Assim, quando eu tinha uns 15 anos, eu insistia muito, ele acabou deixando eu assistir uma cesariana. Caramba, com 15 anos de idade. E assim, desde que eu me entendo por gente, eu já queria ser médica. Sim, não tinha como não ser diferente, Não tinha como ser diferente, bebendo dessa fonte. E o seu pai era um médico, como antigamente era aquele típico médico completão, Isso. Que operava, atendia criança, atendia mulher, idoso, até construía a clínica, Era completo até demais. Exato, construiu até uma casa ele construiu primeiro uma fábrica de piso, porque não tinha pisos em Barra do Corda. As casas, a maioria não tinha piso. Então ele construiu, antes de construir a clínica, ele fez uma pequena fábrica de mosaico,
para construir o piso da casa. E a fábrica piso dele que acabou fornecendo material para construir a clínica. Ele construiu a fábrica para construir a clínica. Caramba, empreendedor, antes de tudo. Muito. Não era só um médico assistente, mas também já diversificava, já investia no empreendedorismo. Tinha tempo ainda. Que maravilha. E aí a senhora entrou na Faculdade de Medicina, na Universidade Federal do Maranhão. Isso. E quando a senhora entrou aberta a todas as possibilidades, querendo aproveitar tudo, ou já sentia mais ou menos qual era o seu direcionamento? Qual que era a sua especialidade? Eu gostava, assim, eu tinha certeza absoluta que eu queria trabalhar com criança na minha vida. Então, eu tinha dúvida se eu faria pediatria clínica ou cirurgia pediátrica. Durante um tempo, eu até fiz estágios na cirurgia pediátrica. Porém, quando eu passei mesmo no estágio de pediatria, aí eu já tomei minha decisão de ser pediatra mesmo e esqueci a parte cirúrgica e já tinha certeza que eu queria fazer pediatria mesmo. No internato? Ou no meio eu acho da que faculdade? foi quando eu tomei essa decisão entre pediatria e cirurgia pediátrica, deve ter sido, acho que lá pelo 9º período, que foi no internato, que eu lembro bem que a gente estava passando na enfermaria de pediatria do Hospital Materno Infantil. Entendi. E a senhora foi puxada pelo rodízio de pediatria ou teve alguma coisa no rodízio de cirurgia que lhe afastou do mundo cirúrgico? Não, fui puxada pela pediatria. Entendi. Assim, me encantou muito mais, assim, do que o envolvimento com o paciente, né? Aquela coisa mais clínica mesmo, fazer uma anamnese, fazer um diagnóstico. Sim, a rotina mais clínica do que cirúrgica, né? Do que só lá fazer uma cirurgia e acabou, então... Entendi. E aí me encantei mais pela pediatria mesmo. Pelo mundo mais clínico pediátrico, né? Vamos dizer assim. Isso. E a senhora foi quando finalizou a faculdade ali... trabalhou um tempo, foi direto para residência? Fui direto para residência. Eu já tinha em mente, assim, antes de entrar na faculdade, eu acho, eu já imaginava assim, eu quero fazer residência em São Paulo. Era uma meta, né? Isso eu já tinha sempre isso na minha cabeça. E minha mãe era uma grande incentivadora, assim, do estudo. Ela queria, assim, quanto mais estudar melhor, quanto mais especializar melhor. Se tiver que ir embora, vai. E o seu pai também apoiava a sua ideia? Apoiava, mas ela incentivava mais. Sim, entendo. Sempre. A senhora, então, foi direto para a residência? Fui direto para a residência. De pediatria na Unicamp? Na Unicamp. Na sua época, a residência de pediatria durava 2 anos? 2 anos. 2 anos. Agora, recentemente, que modificou para 3 anos, aumentou para 3 anos. E dentro da residência, na sua rotina, era tranquilo? Era mais desgastante? Repensou alguma vez se queria aquilo para a vida mesmo? Ou só solidificou essa decisão em relação à pediatria? Não, em relação à pediatria, eu nunca tive dúvidas, assim, ao longo da residência, né? Mas não foi fácil, né? Você sair... Eu morava aqui em São Luís já, né? Minha família, meus pais moravam em Barra do Corda. E eu saí de casa para fazer o 2º grau para fazer a 7ª série, com 13, 14 anos. Mas era São Luís, Barra do Corda, já é uma distância mais perto, né? Morava com os meus irmãos, né? Então, tinha todo aquele apoio da família ao longo do curso de medicina. Quando eu fui para Campinas, eu fui sozinha, né? Muitos amigos meus passaram em São Paulo. E eu até cogitei, eu tinha passado em alguns serviços em São Paulo, mas como era Unicamp, né? Pesou. A minha amiga Régia, que ficou em São Paulo, ela disse, Lana, eu não vou te deixar, não, escolhi a Unicamp. Inclusive, foi ela que fez a minha inscrição, eu não queria me inscrever, eu disse, eu não vou passar. Eu não queria não me inscrevi na USP, não me inscrevi na Escola Paulista, porque eu achava que eu não ia passar. E aí a Régia falou, olha, se tu não quiser me pagar o dinheiro, tu não me paga, mas eu vou te inscrever, porque eu vou me inscrever, eu vou te inscrever. Aí eu me inscrevi na Unicamp, né? E aí quando eu passei, de novo a Régia não me deixou não ficar lá, porque eu disse, Régia, vou ficar em São Paulo com vocês. Ela disse, Lana, mas a Unicamp é melhor, tu tem que ir pra Unicamp. E aí eu fui sozinha pra Unicamp, eu não conhecia ninguém em Campinas, né? E como foi falando sobre a vida geral em si, não da medicina, essa experiência de estar ao redor da família, tá bem cuidada, tá bem protegida, e de repente a senhora tá no mundo
numa cidade grande, num hospital grande. Foi difícil. No meio do Sudeste. Chorei muito. Chorava muito, muito, muito. E durante o R1 inteiro? Durante o R1. Caramba. E aí eu fui morar na casa da tia da Régia. Eu cheguei lá de malas e cuias, como a gente diz. Sim. E fiquei 2 meses no apartamento dela e não tinha tempo de procurar. Sim, né? A residência intensa. Residência intensa. E aí eu gastei meu primeiro dinheiro todo, meu primeiro mês de residência todo de táxi, porque eu tinha que pegar 2 ônibus, era longe, né? Porque a Unicamp fica em Barão Geraldo, que não é exatamente dentro de Campinas. E aí eu morava na casa da tia da Régia, que era no Cambuí. Depois de 2 meses eu fui morar sozinha. Mas aí também a gente já começa a fazer as amizades, né? Sim. Porque como você tá em um hospital que tem muita gente também de fora, tá todo mundo na mesma situação que a sua. Então, eu acho que na época, lá na residência de pediatria, nós éramos acho que 20 residentes. 10 eram de Campinas mesmo, uma boa parte tinha feito graduação na Unicamp, mas eu acho que uns 10 eram de outros estados. Aí acaba virando família, né? Acaba virando família, assim. Se conectando, dando suporte um pro outro. Exatamente. E eu falo também que, inclusive, eu até falo muito para os residentes hoje em dia, que muitas coisas que eu aprendi com meus R+, com meus R2. Então, existia uma hierarquia muito forte e os R2 ensinavam muito pra gente. Hoje, eu sou muito próxima do meu residente. Então, sou eu que ensino as coisas para ele, né? Mas, na minha residência, em vários setores, quem ficava ali pegando na tua mão e te ensinando era o R2. Te ensinando, mandando em ti, mas te ensinando, né? Sim. Então, é uma relação de amor e ódio, né? A gente tinha, assim, muito respeito. Eu tive R2, assim, que foram muito importantes pra mim. A senhora acha importante ainda manter... Porque essa hierarquia... Não só hierarquia, porque existe a hierarquia pronta, né? R1, R2, R3, staff e tudo mais. Mas manter essa cadeia de ensino. Sim, porque com certeza. A gente percebe em alguns serviços que existe aquela tensão R1, R2, porque naturalmente o R2, e muitas das vezes ele que está organizando, né? Escala, plantão, ordenando às vezes quem tem que ir para tal setor e tudo, e aí naturalmente o R1 acaba criando chateado. Criando aquele bom e velho ranço de quem fica mandando toda hora, né? Só que o que eu vejo muito é essa relação só de manda e desmanda, muito serviço, muito burocrática, e tá um pouco, pelo menos em alguns serviços a gente não tá vendo tanto, talvez o staff estimular que o R2 ensine o R1. Sim. Não é, teu R1 não tem que fazer as coisas direito, beleza, tem que fazer o serviço andar, beleza. Mas a senhora acha que tá tendo um pouco, tá perdendo isso da sua época pra cá, do R2 e o R3 estarem preocupados em ensinar os R- ou não? Eu acho que sim. Eu não sei, porque também é uma outra cultura, né? Sim. É uma relação... tudo... um pouco diferente, assim. Eu acho que na minha residência as coisas eram mais rígidas, assim. Sim. Mais rígidas do que eu vejo hoje. Mas os seus staffs... A cobrança era maior em relação dos staffs, do R3 em cima do R2, do R2 em cima do R3. Cobrava, mas ensinava, né? Cobrava, tinha uma mas via ensinava. de mão dupla. Exatamente. Eu vejo muito desgaste hoje em dia, porque cobra, mas não tem essa mão dupla, sabe? É só cobra, tensão. Mas na sua época, os staffs eram próximos do serviço ou meio que ficava mais à distância e o R3 e o R2 é que ficavam como... Depende do setor. Dependia muito do setor. Por exemplo, em vários setores era muito próximo. Na UTI, sim, que foi o que eu acabei escolhendo, sim, era muito próximo mesmo. O staff estava junto. O staff estava junto o tempo todo. Então, era uma relação muito próxima, inclusive com o coordenador geral, entendeu? Que a gente se sentia, assim, à vontade para perguntar tudo. Então, foi no pronto-socorro também, era muito próximo, né? Eu acho que alguns poucos setores não tinham essa proximidade tão grande, entendeu? Sim. Mas na maioria dos setores, sim. Inclusive, as pessoas até chamavam atenção em relação a isso. Que muitas vezes, às vezes você ia para universidades maiores ainda, que não tinha essa proximidade. Que o staff era muito inacessível, sim, né? Então, a Unicamp, na época que eu fiz a residência,
ainda existia bastante proximidade, assim. Sim, entendo. E a senhora disse que foi no rodízio de cirurgia pediátrica. O correto é intensivista pediátrico ou intensivista pediatra? Pois é, eu gosto de escrever intensivista pediatra e minhas amigas ficam brigando comigo, porque o nome correto é intensivista pediátrica. Sim. Porque parece intensivista eu pediatra. Acho estranho, eu vou atrás da parte do português, porque eu sou pediatra. Então, por que eu sou intensivista pediátrica? Sim. Eu acho... Porque o gastropediatra, ele é gastropediatra, ele não é gastropediátrico. Sim. Então, mas o correto mesmo, se você for olhar lá, é intensivista pediátrica. E foi a subespecialidade que encantou a senhora, a terapia intensiva pediátrica. Foi dentro da residência, já foi pós mercado de trabalho, atuando como pediatra, foi ainda dentro da residência? Dentro da residência. Eu entrei na residência, eu fui fazer pediatria pensando em fazer pediatria social e comunitária. Porque quando eu fazia a graduação, eu tive uma professora chamada Marisélia, que era uma professora muito jovem e até hoje é minha amiga, né? E até ela defendeu agora, ela defendeu o memorial dela, né? Se tornou professora titular e ela colocou nesse memorial a foto da minha monografia, meu nome. Por quê? Porque ela fazia um programa chamado Interiorização. A UFMA tinha esse programa. E a professora Marisélia nos levava para algumas cidades para aplicar esse projeto. Então, como que era a parte da pediatria na interiorização? A gente ia para os CAICs, que eram umas escolas que tem, eu acho ainda, em algumas cidades do estado. E lá nós fazíamos palestras e reuniões com os professores, digamos assim, com a comunidade escolar ali, professores, pais, alunos. A gente fazia ações educativas, a gente pesava, media as crianças, colocava na curva de peso, curva de crescimento, para saber se elas estavam desnutridas ou não, com baixa estatura ou não. A gente fazia o exame simples para ver a acuidade visual, para evitar a ambliopia, né, que desenvolver só um olho e o outro ficasse cada vez menos funcional, né? Fazíamos palestras sobre contracepção na adolescência, cuidados, né, na atividade sexual para evitar doenças sexualmente transmissíveis. E esse projeto me encantou, né? Nós fomos vários alunos que íamos... E o meu TCC foi implantar esse projeto no CAIC de Barra do Corda. Então, a professora Marisélia foi, vários colegas da minha turma e de turmas próximas foram. Então, eu tinha essa ideia da saúde escolar, da medicina comunitária, essas coisas. Entendi. Essa especialidade ainda existe? Ou foi a medicina de família e comunidade que acabou englobando essa parte da pediatria social e comunitária? Não, acho que não existe mais. Acho que é tudo só pediatria social e comunitária. Tudo só medicina de família e comunidade? Medicina só de família. É o médico da família que faz isso. Interessante. Então, a SUBS tinha o seu ramo na atenção primária, né? Vamos dizer assim. Isso. E aí tudo englobou, então, para uma especialidade que também vai rolar no caminho da medicina ainda em breve, que é medicina de família e comunidade. Então, interessante. E aí eu mudei pro extremo oposto. Então, eu quero saber aonde teve essa chave, onde é que teve essa mudança? Então, assim, na verdade, ao longo dos 2 anos da residência, eu nem tinha certeza se eu ia fazer o R3 ou não, que na época era o R3 que a gente chamava, né? Que seria o 3º ano. Eu não tinha certeza se eu ia fazer outras. Eu pensava em ser pediatra também. Existia essa possibilidade. Voltar e fazer só pediatria, né? Que eu também tinha na minha mente, quando eu era mais jovem, aquela coisa de fazer consultório, né? Então, eu pensava em fazer consultório, trabalhar em hospital. Então, eu não tinha certeza absoluta. E só que eu gostei muito do estágio de UTI pediátrica. Eu tinha uma grande amiga, que é minha amiga até hoje, que é a Zilma, que era minha R+, que era muito próxima a mim e me incentivava muito a fazer UTI, né? E aí, assim, no último minuto do segundo tempo,
No último dia de inscrição, para fazer a prova de residência para o R3, eu me inscrevi para UTI pediátrica. Na última hora. O que tocou o seu coração para fazer essa decisão de última hora? Porque às vezes tem coisa que a gente nem explica, né? Que é muito mais intuitiva, às vezes não é tão racional, mas que joga a gente no caminho certo. Eu pensava muito assim, eu fiz a reflexão, eu quero me especializar, eu quero fazer o R3 no lugar, no setor onde eu mais aprendi. Entendi. Então, isso foi um fator. Achou que ia ser mais produtivo fazer um ano dentro daquele setor que era isso. Que foi o seu mais E outra coisa, mais produtivo. Eu me sentia eu não me sentia preparada para cuidar de uma criança grave. Entendi. Apenas com 2 anos de pediatria. Até porque, como lá na Unicamp tinha o R3 do pronto-socorro, o R3 de enfermaria e os residentes, os residentes, os R3 de neonatologia, o R3 de UTI pediátrica, o R2 ele não fazia muitos procedimentos. Então, nós não tínhamos muita oportunidade de intubar crianças maiores, por exemplo. A gente tinha mais oportunidade de intubar recém-nascidos. Então, eu cheguei ao término do meu R2 e eu não tinha segurança para intubar uma criança que não fosse recém-nascida. Entendi. Isso foi, para mim, também um divisor de águas. Porque eu pensava, eu não posso ser uma pediatra que não vai conseguir intubar o paciente, que não vai saber fazer procedimentos para salvar a vida dele. Como é que eu vou trabalhar no pronto-socorro, numa enfermaria? Então, essa questão de querer fazer procedimentos, né? Eu lembro que quando eu era R2, porque o acesso venoso central, ele era do R3 da UTI. O R2 não tinha direito a fazer. E aí, quando foi o dia do meu aniversário, eu estava passando na UTI e as minhas amigas me deram de presente um acesso venoso. Nossa, foi um dos melhores presentes que eu recebi na minha vida no aniversário. Então, teve essa questão também, né? De gostar de fazer procedimento. Acho que a minha veia cirúrgica, né? Sim, que até a dúvida da faculdade. As coisas se conectando depois. Eu tinha essa vontade de fazer procedimentos, né? E acho que isso foi um dos motivos também. Então, só para eu ver se a gente consegue voltar para sua cabeça, lá naquele momento, a sua intenção era ser mais completona. De saber, não era não ser pediatra geral e virar intensivista pediátrica exclusivamente, mas sim ser uma pediatra de consultório geral que também estava pronta para as coisas mais graves, né? Acho que a sua intenção inicial era essa. Sim. Mas não foi bem isso que aconteceu. Não. A senhora acabou migrando de fato da pediatria geral para terapia intensiva. E aí, a senhora terminou a residência, ficou mais um tempo em Campinas ou voltou direto para sua cidade natal? Fiquei bastante tempo. Ficou bastante tempo. Então, assim, quando eu terminei a residência, eu só queria trabalhar em UTI pediátrica. Você foi se apaixonando cada vez mais dentro do R3. Só queria fazer UTI. Só que o trabalho que eu encontrei na época, que era meio que o caminho natural dos ex-residentes, eles iam trabalhar em determinados hospitais, né? Numa cidade vizinha. E esse trabalho, eu tinha que ficar sozinha em vários setores. Então, eu ficava na UTI, na sala de parto, no alojamento conjunto, no pronto-socorro. Era o serviço de pediatria inteiro. E na enfermaria, sozinha. Então, assim, foi muito estressante, muito, muito, muito estressante. Eu queria desistir da medicina. Aí eu passei em Isso o primeiro ano pós-terapia intensiva. Isso. Hoje tá muito diferente, tá? Sim. Hoje, se eu quiser me mudar para São Paulo agora, eu tenho pelo menos 4 hospitais para trabalhar lá. Por que eu sei disso? Porque colocaram num grupo que a gente faz parte de pediatras do Brasil inteiro, que estava precisando de intensivista pediátrica lá em São Paulo. E uma amiga minha se interessou, eu passei para ela o contato. Ela foi lá. De outro estado? Ela foi lá, você tem residência, você tem título, foi lá e conseguiu, já tá empregada. Ela foi mês passado,
Ela foi, acho que 15 dias atrás, e ela vai começar a trabalhar lá no final do mês. Caramba, então o Brasil inteiro tá com escassez de intensivistas pediátricos. Exatamente. Tá faltando intensivista no Brasil todo. Sim. Por que a senhora acha que o pediatra não tá indo tanto pro caminho da terapia intensiva? Vamos lá, né? Polêmico. Já vamos falar os lados ruins. Vamos falar mais da intubação, da ventilação. Não, a gente volta pro lado bom depois. Muitas vezes, né, o pediatra, ele não tem, às vezes, essa coisa mais, digamos assim, agressiva de fazer procedimento, de gostar de procedimento, né? De vivenciar situações de estresse constantes, né? Então, assim, na terapia intensiva pediátrica, você atende de 28 dias até 15 anos em alguns serviços, né? Então, você vai atender de politrauma, TCE grave, pneumonia, bronquiolite, asma, cetoacidose diabética. Então, é muito amplo. Você tem que estudar muitos assuntos diferentes. Chega a ser quase um intensivista de adulto, às vezes, né? 15 anos. Exatamente. Porque chega um paciente de 60 quilos, 70 quilos, eu já tive paciente de 100 quilos, 115, entendeu? Sim. Então, assim, só a faixa etária já é desafiadora, né? Cuidar de pessoas graves que podem pesar 2,5 kg até 100 e poucos quilos, entendeu? Então, só a intubação, os diferentes tamanhos de via aérea, cada um vai implicar na sua dificuldade peculiar, né? Isso é um ponto que eu acho que talvez afaste o pediatra, porque talvez quando a pessoa escolhe pediatria, às vezes ela não tem essa coisa, essa veia de gostar de paciente grave, de procedimento, né? Já pensa mais ali no consultório, na enfermaria, na puericultura, né? Na prevenção. Isso é um ponto que talvez afaste os pediatras. E o outro, que eu acho que piorou agora, é o tempo de residência. Isso aí foi um impacto negativo para formarmos especialistas. A senhora é contra, então, o aumento do tempo da residência? Eu sou contra. De pediatria. 2 era o suficiente para... Porque o que acontece hoje? Para você se tornar um intensivista pediátrico, você tem que fazer 5 anos. Você vai fazer 3 anos de pediatria, mais 2 anos de terapia intensiva pediátrica. São 5 anos para você ser um intensivista pediátrico e você vai ganhar muito mais do que o pediatra? Não. Tá? Então, assim... muitas barreiras e não... Eu acho que neurocirurgia são 5 anos, São né? 5 anos. Cirurgia cardíaca são 5 anos. Isso. Só que um neurocirurgião ganha muito mais do que um pediatra. Então... Um cirurgião cardíaco ganha muito mais do que... Se a gente for falar só em retorno financeiro, que é uma coisa que você não pode deixar de pensar. Quando eu fiz a minha residência, eu não pensei nisso. Eu não estava pensando nisso. Foi só seguindo a intuição, só seguindo o amor pela então, rotina, assim, pelo estudo. Não era uma coisa que eu pensava. Eu nem pensava assim, como é que vai ser minha vida depois? Onde é que eu vou trabalhar depois? Eu não pensava. Eu pensei, eu quero aprender mais lá na UTI pediátrica, eu vou para lá. Sim. Então, mas analisando a escassez de profissionais hoje, um dos motivos é esse. 5 anos é demais, entendeu? E o que está acontecendo agora? As pessoas fazem pediatria 3 anos e trabalham nas UTIs pediátricas que precisam, certo? É uma necessidade. Se esses pediatras não forem trabalhar nas UTIs pediátricas, não tem profissionais suficientes. Então, assim, eu acho que foi um tiro do pé das sociedades, porque o pediatra acaba se especializando menos naquilo que ele vai trabalhar. Isso, então, essas barreiras todas, aumento de tempo, está diminuindo o número de pediatras no país, mas a senhora acha que isso lá na frente não pode valorizar o intensivista pediátrico? Porque vai ter cada vez menos e naturalmente vai ter que ter um plantão mais bem remunerado por serem tão poucos? Ou a senhora acha que isso não...
vai acabar Não que o sei. pediatra geral vai meio que cobrir os buracos da terapia intensiva pediátrica e essa coisa não vai... Só o tempo vai Só o dizer. tempo vai dizer. A senhora falou que então, como está essa escassez de intensivistas pediátricos no Brasil, o pediatra geral está dando plantões de terapia intensiva, Isso. meio que para tapar o buraco. Isso, exatamente. Essa galera tá levando como parte da sua rotina, de fato, sou metade pediatra, sou metade intensivista, ou só passando uma temporada na terapia intensiva e tentando fazer acontecer a parte mais ambulatorial mesmo? Alguns tentam, alguns querem mesmo migrar, alguns poucos, eu acho. Porque acaba que quando você sai da residência, né, se você não tem aquele empreendedorismo, fiz pediatria, eu até vou montar um consultório, né, vou montar uma clínica minha, né, não é o que acontece com a maioria. A maioria que se forma em pediatria vai trabalhar nos hospitais. Você formou em pediatria, você vai dar plantões. Aí, onde você vai dar esses plantões? Pronto-socorro, certo? Enfermarias, sala de parto, UTI neonatal e UTI pediátrica. Então, são esses os locais, né? E quem acaba migrando mais e pegando plantões em UTI pediátrica são aquelas pessoas que ficaram bastante tempo na porta de um pronto-socorro muito movimentado, né? É uma porta de estabilização do SUS, uma área vermelha, né? E aí ficou trabalhando ali junto com intensivistas pediátricos, certo? Então, são essas pessoas que ficam mais dentro do hospital, que acabam manejando o paciente grave, que chega no pronto-socorro, e que você não tem uma UTI, você recebeu o paciente grave, por exemplo, com uma insuficiência respiratória, uma bronquiolite, você precisa entubar esse paciente, você entuba, e você não tem leito de UTI para mandar esse paciente. Então, você tem que cuidar dele. Sim. No pronto-socorro, na sala de estabilização. Sim. E ali ele vai se formando aos poucos. E ali ele vai adquirindo essa experiência nos Sim. procedimentos, né? Sim. Principalmente na via aérea, né? E na ventilação. E aí ele vai vendo também se é isso que ele gosta, né? E são essas pessoas que acabam sendo muitas vezes Sim. convidadas, né? E que são ótimos profissionais, que têm bastante experiência e que estão ajudando a compor as escalas da terapia intensiva pediátrica. Entendo. Curvaram ali meio que pela exposição da vida, né? Nós não Isso. porque foram fazer a formação. Cara, interessante. E lá, a senhora deve ter contato ainda com seus R+, da residência, Sim. com preceptores do Sudeste. Sim. As residências estão tendo mais vagas ociosas de terapia intensiva pediátrica? Recentemente, eu tive contato com o professor Sérgio Marba, que é da UTI neonatal. E nós estávamos conversando sobre isso. Ele veio para o congresso de pediatria aqui. E ele disse que teve um ano que sobrou vaga de UTI neo. Entendeu? Eu não sei, realmente eu não sei te dizer se está sobrando vaga de UTI pediátrica no país, não sei. Mas eu sei que a escassez, inclusive de pediatra, está grande. Por exemplo, no Sul, existe eu tive essa experiência aí da nossa amiga que está indo embora, né, para São Paulo. Que foram vários serviços convidando ela e insistindo, certo? No Sudeste, em São Paulo, né, na grande São Paulo mesmo. Aí eu tava olhando, tem um Instagram, que era o plantão, várias postagens de pediatra, precisando de pediatra, em várias cidades do Sul, né, Brusque, e outras. Algumas em Minas, algumas no interior de São Paulo também. Entendo. Então, até mesmo pediatra Geral, né? tá ficando difícil. Qual que seria a sua sugestão de solução? A grande pergunta de milhões. Olha, não Para sei. estimular mais intensivistas pediatras. Uma coisa que eu acho muito importante
que inclusive não é uma ideia original minha, eu assisti uma professora uma vez falando isso numa aula, falando sobre UTI adulto mesmo, ela falando assim, como que o acadêmico vai se interessar por uma UTI de adulto se ele não passa na UTI de adulto. Então, assim, eu acho que o acadêmico participar... Então, por exemplo, os alunos da graduação do Selma, eles passam 5 dias só comigo, entendeu? Então, eu vou mostrar para eles ventilação mecânica, eu vou mostrar para eles como se prescreve uma droga vasoativa, eu vou falar dos distúrbios hidroeletrolíticos. E, às vezes, aquilo ali desperta o interesse, entendeu? Poxa, professora, gostei disso aqui. Eu não passava pela minha cabeça um dia fazer UTI pediátrica, mas hoje é algo que eu considero a possibilidade de fazer. Então, o acadêmico, ele tem que conhecer ser exposto. Né? Para ele pensar na terapia intensiva pediátrica, né? Uhum. E o próprio residente de pediatria também, né? Então, por exemplo, na nossa residência no SUS, que eu sou a coordenadora, os residentes do 1º, 2º, 3º ano têm muito contato com UTI. Muito contato. Então, eles acabam gostando muito do paciente grave. Sim. Sem dúvida. Eu acho que isso aí vale para qualquer especialidade. Quanto a gente... Por isso que é importante sondar muito a residência antes de prestar, né? Porque às vezes pode ser que no momento... Vou dar um exemplo. Vou para a minha realidade. Cirurgia vascular. Cirurgia vascular é um mundo que pode ser amplo também. Doença arterial, venosa, Doppler, endovascular, trauma, emergência. E às vezes se eu faço uma residência mais enviesada, uma residência só estética, só de varizes, só de Doppler, pode ser bacana, tá em alta, é instagramável, né? Uhum. A estética e tudo mais. Só que aí eu não sendo exposto à parte arterial, à parte hemodinâmica, ao Doppler, eu nunca vou saber se realmente era aquilo que eu queria. Eu já caí no viés da minha residência, né? Sim. Então, procurar residências, mesmo que você já tenha uma ideia de que lá no futuro queira ser cardiopediatra, cardiopediatra, gastropediatra, mas é importante se expor ao todo, porque de repente é nessa que o meu perfil tem mais a ver com isso. Uhum. Às vezes a gente não é detentor do conhecimento e é muito arrogância nossa saber, antes de passar pela faculdade, tudo que eu vou ser cardiopediatra, por exemplo. Uhum. E aí durante a residência de pediatria, veio que vai caindo por terra, né? Sim. Igual a senhora entrou na pediatria, querendo consultório, pediatria social, queria fazer terapia intensiva só para ser mais completa, e de repente se expôs e falou, não, eu tenho tudo a ver com isso. Então é importante, acho que fica a lição para a galera, pensando na especialidade, pensando em prestar prova, de entrar numa residência que lhe expõe as mais diversas áreas de atuação, né? Daquela especialidade. Mas voltando para a rotina do intensivista pediatra. Bom, intensivista pediatra é bem melhor do que intensivista pediátrico, né? A senhora tem razão. Sai mais fácil, né? Eu vou chamar intensivista pediatra. Se alguém da pediatria chamar a atenção... Vamos mudar esse nome. Vamos mudar esse nome. Intensivista pediatra, por licença poética. Intensivista pediatra. A rotina dos intensivistas pediatras de formação, ela é 100% terapia intensiva, ou muitos deles, ou a maioria, mescla consultório e... Olha, tenho uma amiga que foi minha residente e hoje mantivemos amizade, nós podemos trabalhar juntas de novo. Hoje somos colegas de equipe. Eu brinco muito com ela, que é a Narjara. Eu digo, Narjara, tu é um case de sucesso na UTI pediátrica. E ela fica morrendo de rir. Por quê? Porque ela terminou a residência, ela tinha um perfil altamente... Mesmo assim, aquela pessoa que tu diz, meu Deus, essa aí vai fazer só terapia intensiva. Então, assim, o jeito dela era típico, assim. E aí, Narjara terminou a residência de UTI pediátrica e foi fazer sala de parto e montou um consultório. E, de repente, ela se tornou uma pediatra de consultório, né? Com muitos... agenda lotada, realmente teve assim muito sucesso na sua decisão, certo? Mas a paixão pela UTI a fez voltar, né? E hoje ela trabalha nas duas coisas. Ela consegue equilibrar. Tem o consultório e trabalha na UTI pediátrica.
Caramba. Mas então não existe um padrão. Tem gente que é 100%, tem gente que consegue equilibrar, ou a maioria do pessoal a segue maioria é algum 100%. A maioria é 100%. A maioria Isso eu queria é 100%. saber. Tem aqui, assim, que eu me lembre, assim, talvez mais umas 2 intensivistas pediátricas que tem consultório e que se dedicam bastante ao consultório também, entendeu? Sim. O meu coordenador da residência que eu fiz, que é o Carlos Eduardo Lopes, que era o coordenador da Unicamp, ele tinha consultório. Ele era o coordenador da UTI pediátrica da Unicamp, de um outro hospital particular de Campinas, que era o Centro Médico na época, e ele tinha consultório. E tanto é que quando meu filho nasceu, ele foi o primeiro pediatra do meu filho. Porque tinha que ser uma pessoa que eu confiasse e obedecesse. Que maravilha. E retomando um pouquinho, a senhora falou do padrão, né, de rotina do intensivista pediátrico. A gente falou um pouco sobre o lado negativo, sim, a questão do tempo de formação, a questão de talvez não ter o perfil tanto mais agressivo de procedimento e tudo mais, mas eu queria saber agora as recompensas, assim, o que lhe preenche, os lados positivos de ser um intensivista pediátrico. Então, assim, o que mais recompensa mesmo é a gente ver a criança receber alta, né? A gente vê a criança receber alta depois de uma jornada árdua, né? Então, quinta-feira eu dei alta para uma bebê que ficou 6 meses internada, certo? Eu vi essa bebê intensamente dispneica. Depois eu vi essa bebê em coma por vários dias, né? Eu chamei a família para se despedir dela, entendeu? Porque eu achava que realmente ela não ia sobreviver, certo? Ou se sobrevivesse, achava que ela ia ficar muito sequelada. E ela ela saiu da ventilação mecânica, ela não parece ter nenhum déficit cognitivo, ela presta atenção em tudo, ela olha no nosso olho, ela firma o tronco no colo do pai, né? E assim, e um pai assim extremamente dedicado, né? Então isso aí não tem nada que pague. Isso aí eu falo que só nós conseguimos ver, nós temos o privilégio de ver, de assistir de camarote, né? De participar desses milagres. Então, assim, essa é a melhor parte de todas, né? Eu tenho também uma outra paciente que ela está internada. Essa foi embora, essa bebezinha, quinta-feira. Eu tenho uma outra que ela entrou em estado de mal epilético, ela ficou convulsionando por 1 mês. Ela ficou em coma por 1 mês. E ela foi traqueostomizada, gastrostomizada, e um belo dia nós percebemos que ela estava entendendo o que a gente estava falando. Então, isso aconteceu há mais ou menos 1 ano. Agora, nesse momento, ela está internada porque ela teve uma infecção e retornou. Ela ainda é traqueostomizada, mas ela está com a parte cognitiva perfeita. Ela inteligência normal. E, assim, a gente fica pensando que existe mais coisa além da ciência, né? Que tem a participação divina aí também, né? Que pra gente, até para alguns alunos acreditarem, a gente tem que mostrar, ó, esse caso aqui, aconteceu isso, convulsionou por mais de 1 mês e ficou perfeita, cognitivo perfeito. Então, esse aí é a maior recompensa que a gente tem, né? E também os desafios diários que a gente passa, é o interesse mesmo, assim. Eu gosto de ventilação mecânica. Os detalhes da rotina, né? Os detalhes da rotina. O processo. De entubar, de procedimento. De conduzir uma cetoacidose diabética. O pessoal já na hora que chega, todo mundo já pensa logo em mim, porque sabe da minha paixão pelo assunto. Então, eu gosto de estudar esses assuntos, né? Sim. E eu sou muito... Eu falo que estudar e aprender, para mim, é uma coisa meio artística. Então, assim... Aquilo que eu gosto, eu consigo estudar e aprender, e me empolgo e vou até o fim, querendo saber todos os detalhes. E essas coisas que eu gosto são exatamente essas da terapia intensiva, esses assuntos da terapia intensiva. E por mais árduo que pareça de fora a rotina, por estar gostando de cada detalhe daquela rotina, de estudar, de aprender cada parte daquela rotina, para a senhora passa mais leve esse dia, Sim. né?
mesmo em um ambiente de terapia intensiva, ele passa mais tranquilo, mais sustentável. Sim, com certeza. E eu acho que é isso que a galera de casa tem que... A galera que está começando a pensar na sua especialidade, no seu propósito, é talvez do que realmente o preencha, né? O alimente. Sim. Porque quando a senhora falou bem no início, se 5 anos para virar um intensivista pediátrico, em 5 anos eu posso ser um cirurgião cardíaco e em termos financeiros ganhar muito mais do que um cirurgião pediátrico. Sim. Mas se aquela rotina, aquele assunto, aquela vida, tudo aquilo ali não preenche aquela pessoa, só o dinheiro não vai preencher. Verdade. E a pessoa pode entrar em um burnout, Sim. em problemas, transtornos de ansiedade, de depressão, Sim. porque está fazendo tanta coisa contra a correnteza para ter uma recompensa que talvez nem resolva a maioria das suas lacunas, né? Sim. Emocionais, vamos dizer assim. E quando a senhora fala que demora o tempo de formação, a rotina não é das mais leves, mas conduzir uma cetoacidose diabética, entubar, aí brilha o seu olho, dá pra gente perceber aqui que é diferente quando a senhora descreve. Eu faria tudo outra vez. Era isso que eu queria perguntar. Se hoje a senhora faria tudo de novo? Faria tudo de novo. Terapia intensivista. De novo. Pediatra ou pediátrica. Seria intensivista pediátrica de novo. Que maravilha. Acho que o papo foi maravilhoso. Dá pra gente extrair mais coisas, dá pra render mais, dá pra gente gravar outros episódios em novas oportunidades. Mas eu queria que a senhora deixasse um recado pra galera que tá em casa, pra galera que pensa em pediatria, ou nem pensa em pediatria, mas tá em dúvida, ou gosta de terapia intensiva, não sabe se de pediatria ou de adulto. Pra quem tá em dúvida sobre qual caminho seguir dentro da medicina, queria que a senhora deixasse um recado para quem está ouvindo a senhora. Eu acho que assim, eu convivendo com alunos, né, convivendo com residentes, eu gosto de perguntar assim, o que é que você se imagina fazendo, né? Qual é a vida que você quer ter? Você quer morar onde? Então, eu acho que você tem que pensar nessas coisas também, né? Eu quero morar, eu quero ter flexibilidade, por exemplo. Eu trabalho dando plantão, então, também com plantões. Eu posso me organizar e posso viajar em momentos que não esteja exatamente de férias, né? Então, apesar de, é uma coisa exaustiva, é uma especialidade exaustiva, mas eu tenho essa flexibilidade de me organizar para viajar. Se eu tivesse uma coisa que eu fosse concursada, digamos, e tivesse que cumprir aquele horário, eu não poderia fazer isso. Então, hoje é uma das vantagens que eu vejo, né? Mas pense em como você quer que seja o seu dia a dia, né? Onde você quer morar, eu acho que é uma coisa importante, assim, porque também não adianta você fazer uma especialidade também que já tenha muitas pessoas, né? Vou fazer uma coisa que é super rara e tal, mas aí, tipo, aqui em São Luís já tem um número de profissionais suficiente, você vai demorar para conseguir o seu lugar aqui. Eu acho que isso é importante. Porém, eu acho que o mais importante mesmo é você descobrir o que te chama, o que faz teu olho brilhar, porque é o que você vai fazer o resto da sua vida, né? Lógico, você pode mudar? Pode mudar, né? Mas aí você vai ter que gastar um pouco mais de tempo para fazer essa mudança, né? Então, eu acho que a gente, como a nossa profissão, ela nos caracteriza, né? Então, assim, nós vamos fazer aquilo a maior parte do nosso tempo, todos os dias, durante décadas. Então, se a gente não fizer o que a gente ama, a gente vai ficar doente, né? E da doença que está acometendo a maior parte das pessoas no mundo hoje, e muitos médicos, né? Que é a depressão, que é a ansiedade, né? Então, assim, eu acho que fazer o que ama é muito importante. Sem dúvida. Me surgiu uma pergunta agora, antes de encerrar, de vez, que eu já estava encerrando. Só que me veio uma pergunta que eu lembrei, alguns colegas, amigos de faculdade, eu já vi essa frase algumas vezes, gente desabafando isso. Eu gosto muito de pediatria, eu só não faço porque eu não tenho paciência para ter que lidar com demandas maternas extra horário de trabalho. Uma mensagem que chega à noite, uma ligação que chega à noite. Enquanto você estava falando, eu pensei que essa pode ser uma vantagem da terapia intensiva pediátrica. Porque Também. É de fato uma vantagem,
não ter esse excesso de demandas extra, vamos dizer assim, turno de plantão, né? Ela é menor do que o pediatra geral? Sim. Porque assim, isso é um fato, né? Isso é um fato muito, muito importante, né? Porque hoje, é como meu pai, que as pessoas tocavam, doutor Abreu, chegou uma paciente, 3 horas da manhã. Eu vivi muito isso, ouvi muito isso, esse toque-toque na janela, né? E hoje é o telefone. Então, assim, o pediatra que não disponibiliza o seu telefone para o paciente não volta mais na consulta, né? E aí, acaba que o paciente, ele não manda mensagens apenas para situações de urgência. Porque eu acho que é importante disponibilizar, né? Principalmente para uma situação que possa ser grave, ou que a criança tenha febre, por exemplo. Febre é uma coisa séria, é uma coisa importante, certo? Uma febre pode ser uma gripe simples, um resfriado comum, mas pode ser uma doença grave. Então, assim, se eu tivesse um consultório, eu ia querer ver meu paciente com febre com muita frequência, assim, todos os dias, certo? Mas tem muitas outras situações que as mães mandam mensagens, né, para os pediatras, que não são importantes, não são situações de urgência, não são situações que colocam em risco a vida do paciente. Às vezes a mãe nem sabe o que é e o que não é. São coisas muito simples. E o pediatra tem que responder, né? Então, ele tem que praticamente ficar o tempo inteiro disponível para responder essas mensagens. Isso é um certo problema dos dias atuais, né? E o intensivista pediátrico não tem isso. Ele tem a pediatria e não tem essa desvantagem, né? Ele tem, na verdade, se ele confia na sua equipe, né? Sim. Ele vai embora para casa tranquilo de que ele está deixando o seu paciente em boas mãos, né? Sim. Então, por isso que é um trabalho de equipe e é um trabalho que você tem que confiar na sua equipe. E a senhora volta no outro dia confiando na continuidade do cuidado, né? Que as coisas foram bem feitas, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Pronto. Então, muito achamos importante. Uma grande vantagem para convencer novos intensivistas pediátricos. Se é pra gente falar da principal vantagem hoje de ser um intensivista pediatra, eu diria você pode morar onde você quiser. Você pode morar em São Luís ou em São Paulo, ou nos 2 lugares, se você quiser, porque você vai ter emprego. É isso. Doutora Ilana, foi muito bom o papo. Espero que a senhora tenha curtido. Com certeza, foi uma honra com certeza. Obrigada. Ter a senhora com a gente aqui. E é Obrigada. Isso. Não deixem de se inscrever no canal, deixe seu like. Lembrando que esse papo vai estar disponível tanto no YouTube quanto no Spotify. E até o próximo papo aqui no podcast Caminhos da Medicina. Tchauzinho.